meia em ponto. Hoje nós vamos subindo. Qual vai? Abra as portas para a gente. TikTok. Nos ajude. Vamos abrindo mais um trabalho. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta. Apóstolo Fernando e Bispo Simone Cordeiro Freitas. Estamos aqui, gente, pregando o Novo Testamento, todo, a Bíblia toda, já vou em 1704 páginas. Então, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração a Deus, ao Espírito de Deus, que hoje é o dia dele. É Espírito de Deus, venha sobre nós, sobre a nossa vida, Espírito de Deus. Eu te invoco nessa noite, que o Senhor Espírito de Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. É Espírito de Deus, entra na nossa vida. E a tua palavra seja pregada para o mundo inteiro. Abra aí Mateus capítulo 27, versículo 27. Ó. Mateus. Eu vou aqui no banheiro dormindo. Vamos abrir aí a Bíblia. Apareceu, Margarida! Olha aí o exemplo. Ele saiu da igreja aí. Essa menina. Ele tinha um cabelo lindo. Foi parar no candomblé. A situação chegou aqui, doida de pedra, não foi não, irmão? Para lá de pagar, esse é o esposo dela. Vocês estão vendo? Se cuide, não tenha vergonha não, moço, que aqui ninguém é santo não. Olha outro safadinho aí. Olha outro aí, esse negão aí, que é meu amigo há muito tempo. Olha aí. Eu é que não posso pegar vocês pelo braço e dizer, venha. Não pode. E é contra a lei bíblica. Não pode. A Bíblia diz que ninguém pode obrigar alguém a ouvir a palavra de Deus. Já estamos no livro de Mateus, já estamos no capítulo 27 do livro de Mateus, terminando o Velho Testamento todo. Menina, levanta a cabeça, meu. Não pense coisa errada, não. Sua vida só vai mudar. Eu também não vim para aqui de bom, não. Eu desobedeci a Deus e o cacete vadiou para o meu lado. Eu fui parar dentro do candomblé, dentro da Ubanda, dentro da Quibanda, da magia negra, dentro do Exu, de tudo eu conheci. Mas por que sair da presença de Deus? Eu estava ali no banheiro agora, uma coisa interessante. Eu vou ler outra Bíblia para o ano, se Deus quiser. Mas eu vou ler a Bíblia diferente. Eu vou provar a vocês, todo mundo, daqui do exterior, porque nós estamos 10 ou 12 países aí sendo comunicação agora direto. Vou provar a vocês que o espiritual está aqui, ó. Vou provar a vocês que a espiritualidade está dentro da Bíblia. E vou provar a vocês que religião é mentirosa.
Vou provar. Os soldados zombam de Jesus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa e tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. Gente de Deus, preste atenção. Aqui é onde eu digo a vocês, e vou continuar dizendo: cadê os amigos de Jesus? Cadê os seguidores de Jesus, os apóstolos? Os 11 que correram, até o próprio Pedro, que Jesus amava. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E descendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele e colocaram um começo na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: quantas pessoas aqui zombam do povo de Deus? Muitos. Salve, rei dos judeus. Olha aqui, onde vocês, crentes, sem vergonha e mentirosos, diz que Jesus veio para a gente. Mentira, pô. Isso é mentira. Nem existia. Nós estamos em outro século, em outro mundo. Isso faz 2,5 milhões de anos que Jesus passou, quando ele disse: olha, salve-se, rei dos judeus. Jesus era rei da onde? Dos judeus. Porque se você lê a Bíblia lá de detrás, você que está lendo a Bíblia toda, você tem que entender o quê? Moisés veio para Israel, Arão veio para Israel, Miriam veio para Israel, Caleb e Josué veio para Israel, para salvar Israel. Saul e Samuel. E no fim nasceu Maria. Mas Maria? O que é que tem Maria aqui? Tem! Porque quando diz na primeira página, o que é que diz? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Abraão. E vocês nem sabem de quem é. Porque Maria é descendente de Abraão. Porque Maria vem da família de Jacó, que é Israel. E de José do Egito. Vem lá de trás, ó. Não é de hoje não, é lá de trás. Ó. E cuspindo nele, pegaram e começou a bater na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então levaram para ser crucificado. Mas veja, vamos lá, para vocês passarem a entender, para vocês passarem a começar a entender um pouquinho. Crucificado. Jesus veio pagar um preço de Israel. Jesus veio pagar um preço quando Deus... Se você ouvir aquela passagem do cara que estava, o rico fazendeiro que tinha as uvas, que ele mandou seu empregado, depois mandou outro, eles mataram. Ele disse: agora eu vou mandar meu filho. Eles mataram também. Aí, ó. Você tem que entender a Bíblia. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe tiraram o manto e vestiram com as suas próprias roupas.
Então, levaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus. Ó a mentira desses crentes. Dizem, bom, ó, a mentira desses crentes. Ele não prega dizendo que só Jesus ressuscitou dos mortos. Mentira, pô. E o Vale dos Ossos Secos? Que foi milhões e milhões de pessoas que foi ressuscitado. Era um exército completo. Quando Deus mandou Ezequiel orar, manda levantar eles aí. Quem mandou? Deus. Não só foi Jesus, não. E o Vale dos Ossos Secos ainda foi pior, que os ossos estalavam, criaram carne, criaram veia, cabelo, se levantaram e ficaram vivos como um exército. E o Espírito entrou, o Espírito foi assoprado, o vento veio e entrou neles. Prova que existe espiritualidade, prova. Agora, por que vocês, idiotas, mentirosos, diz que quem fala de Espírito é Satanás? Está vendo, irmão? Onde está a mentira? Agora, para o meu lado não venha não, cabra. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. E depois de a crucificarem, repartiram entre si as suas roupas, e ele, tirando-lhe a sorte, assentados-se ali, o guardavam por cima da cabeça de Jesus. Puseram escrito a acusação contra ele. Este Jesus é o rei de quem? Dos judeus. Olha outra prova aqui. Se fosse rei da gente, o que é que ele tinha sido feito? O que era que ele tinha dito? Sair para todo mundo. Não era isso que ele tinha dito? Não era, barbeiro? Não era isso? Não. Ele veio para salvar Israel. Ah, mas ele não aceitava, nós temos que aceitar. Porra nenhuma. Está errado. Está errado, não minta. Não minta, porque Deus disse, eu sou o Senhor até nos confins de quê? Da terra. Aonde tiver um buraco, que tiver uma pessoa lá, eu sou o Senhor dele. Jesus não disse isso. E dos ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e a outra à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destruiu o santuário em 3 dias e reedificava, e assim mesmo, se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Gente, a Bíblia ela tem muita coisa que você tem que passar a entender. Jesus nunca disse que era filho de Deus. Ele dizia, sou filho do Espírito Santo. Mas que é o Espírito Santo que já foi criado pelo homem? O Espírito de Deus, gente. Ele vem do Novo, ele vem do Velho Testamento, quando ele diz assim, igual modo
os principados sacerdotes, com os escribas anciões, zombando, dizia: escribas sacerdotes. Quem é os sacerdotes? Padre. Aí hoje vem pregar santidade. É por isso que eles ainda botam Jesus numa cruz, num madeiro, que o nome não é cruz, é madeiro, e anda com ele no meio da rua dizendo que ele está crucificado. Para quem não entende a mensagem, aquela mensagem eles não acreditaram que Jesus ressuscitou, não. Não, isso é mentira. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel. Ó, rei de quem? Israel, novamente ele está provando que ele desce da cruz e então cremos nele. Confio em Deus, pois que Deus vem, livra-o agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Ó. Aí joga uma dúvida. Joga uma dúvida. E é uma dúvida que tem que ser estudada. Se ele diz que Deus ama ele, por que Deus deixou ele sofrer tanto? Porque estava escrito a palavra. Pelo profeta que vieram antes dele, Deus já tinha revelado. Também os ladrões que havia sido crucificado com ele, os insultavam. Os ladrões, ó. Já está mentindo aqui, porque o ladrão foi salvo. Vendo quanto a Bíblia, eles estão destroçando a Bíblia? Um foi salvo e outro foi condenado. A morte de Jesus. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as altas horas da terra. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lemar, sabachthani. Isso quer dizer: Deus, meu Deus, por que me desprezaste? Aí. Ele mesmo, Jesus, achou que o quê? Que Deus o quê? Desprezou ele, olha aqui. Algum dos que estava ali, ouvindo isto, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre, colocando-lhe na ponta de uma canícia, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvar. Gente, a Bíblia diz lá atrás, lá no Velho Testamento, ela fala que nem um osso quebraria de Jesus. Fala lá atrás. Não é de Jesus, é do Messias. Que o Messias é o mesmo Jesus. Jesus clamando outra vez em alta voz: entregue o Espírito. Olha aí. E aí vocês, crentes, que fala do Espírito, que não existe o Espírito. É, meu compadre. Olha aí, irmão. Olha aí. Em alta voz, entregue o Espírito. Aqui
está falando espírito dele, não é Espírito Santo não. Porque espírito da pessoa é escrito com letra minúscula. Preste atenção nisso. Eis que o véu do santuário, olha, o véu que essas igrejas do véu usam aí, ó, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Olha aí. Olha aí, gente. Olha isso. Vou repetir, viu? Está abraçado, irmão? Não. Presta atenção. Presta atenção, compadre. Eu cada dia estou lendo mais e eu estou observando. Capítulo 27, versículo 50, quando ele diz, ó, e Jesus chamou outra vez, em alta voz, entrego o meu espírito. É espírito comum, como qualquer outro. Eis que o véu do santuário se rasgou, duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. João e outros que se mortos ressuscitaram. Foram com a presença de quem? De Deus. É esses que está na Bíblia dizendo que Deus, eles estão no altar de Deus, debaixo do altar, pedindo a Deus o quê? Que Deus vingue-se do sangue derramado deles. Vamos lá. E saindo dos túmulos, depois de se ressuscitar, da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Entrou na cidade o quê? Santa. E apareceram a muitos. E os sutiã que apareceram o quê? A muitos. Os espíritos dos santos. Presta atenção, gente. Vou ler novamente. Capítulo 17, 27, versículo 3, 53. Era isso que eu estava conversando com o irmão ali, lá fora, nesse instante. Olha aqui, que eu provo que a espiritualidade existe. Olha aqui. Está vendo, irmão? Está vendo? Está ouvindo? E saindo dos túmulos, depois de ter ressuscitado de Jesus, entraram na cidade santa. Quem entrou na cidade santa? Os santos que tinham sido ressuscitados. E apareceram a muitos, os centuriões e os que com ele guardavam Jesus. Vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas depois que mataram, valeu alguma coisa? É como eu estou aqui pregando o Evangelho. Se Deus me levantar daqui para outro canto ou sair, se Deus fizer, que é tudo permissão de Deus, aí vão dizer: cadê o apóstolo? Como muita gente das cidades que eu saí daí. Cadê ele? Ele não vem mais não. Porque tem gente que ainda diz isso. Eu sei que tem. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus. Desde a Galiléia para a Sivi, entre elas estava Maria Madalena, que era prostituta, Maria, mãe de Tiago
e José, a mulher de Zebedeu. José, a mulher de Zebedeu. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir, na verdade. Eu é que não posso pegar a mão de vocês e trazer. Viu? Deus não chamou ninguém. Chamou alguém? Ou o tempo dele? Nunca. Ó. O sepultamento de Jesus. Capítulo 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E Jesus levando-lhe entregue. E José levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando-lhe uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora e estava ali sentado em frente do túmulo Maria Madalena e as outras Marias. Agora eu vou fazer uma pergunta. Cadê os apóstolos, Jesus? Não era para ele estar ali? Tocalhando o corpo de Jesus? Ai, tem muita mentira aí, viu, velho? A guarda do túmulo. Você vê que a safadeza já vem daquele tempo. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, aquilo que? Enganador. Quantos já chamaram de mim falso profeta? Mentiroso. Como é que eu sou falso profeta e mentiroso? Se eu estou pregando a Bíblia. Eu estou mentindo o quê? Vocês aqui são idiotas, mentirosos, sem vergonha, criando coisas que não são da Bíblia. Aí vocês vão pagar o preço por vocês, viu? Enquanto vivia, dizia: depois de 3 dias ressuscitará. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, roube, depois diga ao povo a ressurreição, que ressuscitou. Veja, gente, que a safadeza vem lá de detrás, de hoje, dos mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu a uma escolta: e esta a disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo, como bem entenderam. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selado a pedra e deixando ali escolta. Gente, já estou terminando o livro de Mateus, já vamos para o livro de Marcos. Quando ele diz, capítulo 28, último livro de Mateus. Último. Versículo 1. Passando o sábado, no verso do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo.
E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O espanto deles era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a nuvem. A roupa de quem? Do anjo de Deus. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivesse morto. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não tenha medo, sei o que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, e venha e vê onde ele jazia. E agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vocês para a Galiléia. Vocês o verão e tomam a cadeia e dizemos a vocês. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo que a Bíblia está sendo pregada, certinha. Ninguém está mudando um tio, nem um versículo. Aí eu pergunto a vocês: vocês não têm o direito de receber uma bênção? Tem. Só é vocês fazer as coisas certas para Deus. Só Deus. Só Ele que tem autoridade, mais ninguém na face da terra. E retirando-se elas, passando diante do sepulcro, tomados de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro deles e disse: salve! Palavra que ele disse a quem? Aos discípulos. Salve! E ele aproximou-se, abraçaram-se os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo, vão dizer aos seus irmãos que se dirija-se a Galiléia, e lá eles me verão. Lá foi onde ele apareceu a quem? Aquele que não acreditou. Não era o nome dele? Quem? Tomé. Está sabendo, né? Capítulo 28, versículo 11. Enquanto ele ia, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos discípulos, sacerdotes, tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro. Olha, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Para quê? Quem foi que deu? Olha aqui a reunião. Quer que eu repita? Vou repetir, viu? Olha quem deu dinheiro. Enquanto eles iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principados sacerdotes. Quem é os principados sacerdotes? Os padres. Tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles com os conselhos, com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados. E recomendando-lhe: diga isso aos discípulos dele. Vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo.
e esse chega ao conhecimento do governador, nos convenceremos e faremos com que você não tenha maiores preocupações. Se lembra quando eu disse atrás que a cruz, que Jesus estava na cruz de madeiro, que ele não acredita em Jesus ter morrido, ter ressuscitado? Ele não acredita, o judeu não acredita, que é o sacerdote. E os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. Esta visão se espalhou entre o judeu até o dia de hoje. Está vendo, meu pai? Está vendo, João? Será se a igreja católica está errada? Será se ela está na mentira? Foi eles que pagaram para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Foi eles. Está aqui a Bíblia dizendo, né, sacerdote? Não tem o que ninguém esconder, não, galera. A grande comissão. Capítulo 16, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando vieram Jesus, o adoraram, mas algum duvidaram. Jesus aproximou-se e falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando em meu nome o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, quem é que está em primeiro lugar? Deus. E ensinando e guardando todas as coisas que tenho ordenado. Vocês, e és que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Olha, terminamos o livro de Marcos. Mais um livro. Agora vamos para Mateus. Agora vamos ao Evangelho segundo Marcos. A pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus. Aqui é quando começa agora o Evangelho de quem? De Jesus. Aqui atrás não era. O Evangelho de Jesus vem de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Filho de quem? Mas nesse instante não era do Espírito Santo? Aí é onde está a verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Vocês têm que entender isso. És que eu vi, és que envio o meu mensageiro diante de vocês, o qual preparar o seu caminho. Quem é que está na frente de Jesus? O Espírito de Deus. Tem, presta atenção. A voz do que clama no deserto: preparei o caminho do Senhor. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que prepare o caminho de quem? De Deus. Outra mentira de vocês. E vocês dizem que é Jesus. É não. É Deus. Jesus não tem autoridade nenhuma como de Deus. Ninguém tem autoridade. Deus não divide a honra dele com quem? Com ninguém.
E foi assim que João batiza, apareceu no deserto, pregando e batizando de arrependimento para remissão do pecado. Que pecado é esse? É o pecado de Adão e Eva, se vocês não sabem. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém e até a ele, e confessando os seus pecados. Era batizado por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pele de camelo, e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João não comia carne. João não tinha nada com ninguém, com mulher nenhuma. Capítulo 1, versículo 7. João pregava dizendo: depois de mim, depois de João, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Quem era? Jesus. Do qual sou digno de curvando-lhe e me desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, e ele, porém, batiza com o Espírito Santo. Agora, eu pergunto a essas igrejas que dizem que não existe batismo do Espírito Santo. Vocês estão ensinando o que para o povo? Me diga, pelo amor de Deus, irmãos. É uma mentira em cima uma da outra. O batismo de Jesus. Ó, naquele dia, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus veio dos céus e se abriu o Espírito. Ó, aqui já está falando Espírito Santo, que ele já é escrito com letra maiúscula. E abriu o céu, Jesus veio os céus e abriu o Espírito Santo, desceu como uma pomba sobre ele. Quer dizer, até ali a morte de Jesus, ele não era batizado pelo Espírito Santo. Ele não tinha batismo. Ele era um homem como qualquer outro homem. Então veio uma voz do céu que dizia: você é o meu filho amado, em você que me agrada. A voz é de quem? De Deus. A tentação de Jesus. Logo o Espírito conduziu Jesus, o Espírito Santo. Logo o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava às suas feras, e os anjos se viam. E começo do ministério da Galileia. O começo do ministério da Galileia, na Galileia. Ali começou o ministério de Jesus Cristo. Não foi atrás, não tem nada com Mateus. Ali começou o ministério. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de quê? De Deus, gente, não é de Jesus, não. Olha a mentira. É de lascar, bicho. Estamos fazendo muita coisa errada. Já fizeram na cabeça do povo, que diziam que era o evangelho de Jesus. Não, é o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido,
O reino de Deus está próximo. Arrepende-se e creia no Evangelho. Agora eu vou perguntar a vocês aqui um minutinho. Vou parar um minutinho aqui. E vou perguntar a vocês uma coisa. Me responda aqui. Olha outra mentira que eles fazem aí. Vocês estão pregando o Evangelho para o povo? Ou vocês estão louvando? Vocês estão gritando para o povo? Ou vocês estão pregando a palavra de Deus? Hein, gente? Eu estou pregando o Evangelho. Eu tenho honra e glória de dizer isso. Jesus clamando, Jesus chamando 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus viu os irmãos Simeão, André, que lançava a rede no mar, porque era pescador. Então aqui já vai começar outra história de Jesus. A história de Mateus aqui terminou. Aqui é outra história. Jesus lhe disse: venha comigo e eu farei com que sejam pecadores de gente. Então eles deixaram imediatamente a rede e os seguiram. Por pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que esse João não é João Batista, é outro João, João, seu irmão, que estava no barco, conversando as redes, e logo o chamou e eles seguiram. Jesus, deixando-lhes os seus pais Zebedeu no barco e os empregados. A cura, eles aqui já mudaram a Bíblia de Jesus. O atentado de Satanás. Não fala que Satanás fez isso, fez aquilo, olha como eles estão mudando a Bíblia. E eu acho que aqui está certo. Essa história de Satanás estar tentando Jesus, isso não é certo, não. Onde é que Satanás tem poder para tentar Jesus? Isso. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Está vendo, João? Escute, viu? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar nas sinagogas. Está vendo que no sábado pode ensinar, pode trabalhar para Deus? E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito. Olha aí. Possuído de quê? Espírito. Escrito com letra minúscula. Imundo, o qual gritou: o que você quer comigo, conosco? Jesus de Nazaré. Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus. Olha aí. Satanás sabe que Jesus é o quê? O Santo de quem? De Deus. E aí, vocês vão dizer o quê? Hein, irmão? Será se são mentirosos? E diz que é do Espírito Santo. É não. É de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-se e sai deste homem. Foi o que ele fez? Mandou o Satanás calar-se
e sair do homem. Não mandou ficar batendo papo como os pastores fazem aí para se amostrar para os irmãos. É por isso que quando chega aqui eu mando embora logo. Esse negócio de ficar conversando besteira aqui. Para quê? Vai mentir? Então o espírito imundo, olha, espírito novamente, olha, imundo, agitando-se violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos? Vai. Quantos espíritos eu já tirei? Eu já expulsei. E ele lhe obedecia. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. Capítulo 1, versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago, João, para a casa de Simão e André, sogra de Simeão, e estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então aproximou-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. E a febre deixou e ela passou a se viver. Então, eu vou perguntar a vocês, aqui tem um bocado de gente hoje, vocês que estão do outro lado também. Você já sabia que existiam essas pregações? Você sabia que Jesus não tem nada a ver com o Espírito Santo? Ele é filho de Deus? Ele não é Deus? Porque eles dizem aí que Jesus é o mesmo Deus. Aonde? Se ele fosse o mesmo Deus, ele não era filho de Deus. E ele não estava sentado à direita do Pai. Bora lá. Muitos outros curas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes e todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios e não lhe permitia que falasse, porque sabia que ele era. Está vendo? Que o próprio Jesus conhecia os demônios. E ele sabia o nome deles, tudinho. Jesus prega nas sinagogas. E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu a fim para um lugar deserto. E ali oravam Simeão e os que estavam com ele. Procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outro lugar, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois fui para isso que eu vim. Para que foi que Jesus veio? Para pregar o Evangelho. Não foi para salvar ninguém, não. A salvação vem do Evangelho, a palavra de Deus. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas
de longe expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso se aproximou-se de Jesus e lhe pediu. Aproximou-se de Jesus e pediu, de joelho: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ficou limpo. E advertindo-se, se viram-me logo, e os discípulos lhe disse: oi, entra aí, por favor. Oi, não comete nada a ninguém, mas vá apresse-se aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar as notícias, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e toda parte vinha ao encontro dele. Diga amém. Amém. Terminamos capítulo 1, já vamos no capítulo 5. Gostaram? Aprenderam alguma coisa? Gente de Deus, eu vou dizer uma coisa a vocês, esclarecidamente, sem mentira, sem hipocrisia. Pela Bíblia, nenhuma igreja dessa está salva. Nenhuma, compadre. Viu, irmãozinho? Nenhuma está salva. Porque nenhuma está fazendo o que o Evangelho manda. Primeiro, a igreja do véu ainda usa véu. Ele não viu que o véu foi rasgado de cima a baixo? Ali o véu acabou. A Assembleia de Deus, eu digo o nome mesmo, que eu não tenho medo de dizer, dizendo que já está no céu, que já está todo mundo salvo, e mentindo que não está pregando o Evangelho. Então, está pregando doutrina de homem, e doutrina de homem na Bíblia é pecado. As mulheres na Assembleia de Deus estão dizendo que estão pegando, estão recebendo o Espírito Santo. E tudo mentindo. E por aí vai, compadre. Agora, quem prega o Evangelho, como nós pregamos aqui, para o mundo inteiro, e vou pregar outra Bíblia que ele já mandou. Se Deus quiser eu terminar essa daqui, eu começo a outra. Porque eu vou provar a vocês que o Espiritismo existe dentro da Bíblia, não é fora da Bíblia, nem é escondido nunca. Aqui ele está falando. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que reencarnou nos ossos do Vale dos Ossos, o Espírito que reencarnou em quem? Que Jesus mandou levantar. Quem foi? Que agora para frente a gente vai ver. Lázaro. A menina do rei. Está
aqui provando, cara. Agora eles pegaram ó o que ele disse aqui. Veja, veja o que ele diz aqui. Uma mentira. Bem clara para vocês que estão ouvindo. É essa que é danada. Eles dizem, quem falar do Espírito vai para o inferno. Já está sendo julgado. Pô, o Espírito não está falando na Bíblia? Então não pode falar no Espírito Santo, porque está falando no Espírito. E Espírito Santo também não existe. Quem existe é o Espírito de Deus. Criar esse nome Espírito Santo, para dividir o outro Espírito desse Espírito. E vou explicar uma coisa a vocês. Espírito Santo é escrito com letra maiúscula. É maiúscula. E o Espírito comum é com E minúsculo. Mas só isso que tem para dividir. Aí fica difícil para vocês entenderem, fica? Mas aqui está uma escola. Besta quem está perdendo. Primeiro, vai aprender. Não vai deixar ninguém mentir para você. Que você está conhecendo. Outra coisa que eles falam, os crentes, santo não existe. Então é mentira da Bíblia. Que quando Deus, Jesus, fala que não é Deus, é Jesus, desculpa. Jesus morreu, os túmulos dos santos se abriram e subiram para a cidade santa. E aí? E ficaram um bocado de tempo na terra. Não prova, povo. Deus está falando aqui em roupa. Deus está falando em cabelo. Deus está falando em biquinho vermelho ou boinha pintada. Aonde está falando você escondendo? Você tem que estar com o Espírito puro. É o Espírito. Sim. Não é Espírito Santo, não é Espírito Santo. Porque nem pense você estar com o Espírito Santo e dizer que vai para o céu, porque está com o Espírito Santo. Não adianta você estar com o Espírito Santo e seu Espírito errado. Primeiro, o Espírito Santo não desce. Um Espírito mentiroso. Deus me deu esse dom para pregar e eu vou longe. Nós vamos ler outra vez a Bíblia, todo dia. Agora eu vou ler e vou marcando, vou botar um caderno aqui e marcando. Capítulo tal, versículo tal, fala disso. Capítulo tal, versículo tal, fala disso. Do começo da Bíblia até o fim. Depois eu vou fazer o estudo. Vou fazer o livro dos Espíritos. Provando dentro da Bíblia. Meu amigo? Desmente ou não desmente? Ou não desmente? Um velho que saiu sem saber de nada. Entendeu? 31 Bíblia com essa orgulho. Agora essa me ensinou. Em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso. Sim, por que é que os crentes não oram o Pai Nosso? É a oração que Jesus nos ensina. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induza a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder. Amém. Vou mandar essa última mensagem para vocês. Olha. Capítulo 2 de Marcos, versículo 8, quando ele diz assim, ó, Jesus percebendo imediatamente em seu próprio espírito que ele assim pensavam isso. Olha, Jesus percebeu
imediatamente, em seu próprio quê? Espírito. Aqui não está falando de Espírito Santo. Está falando de Espírito comum, de Jesus. Que ele assim percebia dizer. Diga amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, quiser botar aqui, pode botar.